Saberá como se livrar depressa de um estado limitador e ingressar num estado energizante e fortalecedor. E pode se tornar bem mais equipado para continuar em seu caminho para o poder pessoal. Conhecer o importante papel que as submodalidades desempenham em sua experiência da realidade é fundamental para enfrentar os desafios. Por exemplo, é uma questão de submodalidades se você se sente confuso ou no caminho certo. Se pensar numa ocasião em que se sentiu confuso, procure se lembrar se representou a experiência como imagem parada ou filme. Depois, compare uma ocasião em que sentiu que compreendia alguma coisa. Muitas vezes, as pessoas se sentem confusas porque têm uma série de imagens empilhadas na cabeça, empilhadas numa mistura caótica, porque alguém andou falando muito depressa ou muito alto. Já outras pessoas ficam confusas se as coisas lhes são ensinadas devagar demais. Essas pessoas precisam ver imagens em forma de filme, ver como as coisas se relacionam entre si. Caso contrário, o processo também se torna dissociado. Percebe como compreender as submodalidades de outra pessoa pode ajudá-lo a ensinar de uma forma muito mais eficaz? O problema é que a maioria das pessoas aceita os padrões limitadores, faz com que se tornem grandes, brilhantes, próximos, ruidosos ou pesados. Quaisquer que sejam as submodalidades com que estamos mais sintonizados, e depois especula por que se sente sufocada. Se algum dia ingressou nesse estado e conseguiu sair, provavelmente porque você ou outra pessoa pegou essa imagem e mudou-a, reorientando o foco. Até que você finalmente disse: ora, não era uma coisa tão grande assim. Ou trabalhou num determinado aspecto e, ao fazê-lo, no entanto, acabou chegando à conclusão de que não parecia um projeto tão grande afinal. Todas essas estratégias são simples e muitas foram apresentadas em Poder Sem Limites. Neste capítulo, estou esperançado que você aguce seu apetite e passe a ter conhecimento de sua existência. Mude seus estados e mude a sua vida. Você pode agora mudar seu estado de muitas maneiras, e todas são bem simples. Pode mudar sua fisiologia imediatamente, apenas mudando a respiração. Pode mudar o foco ao determinar o que focalizar ou a ordem das coisas que focaliza ou como focaliza. Pode mudar suas submodalidades. Se tem focalizado de uma forma sistemática o pior que pode acontecer, não há desculpa para continuar a fazer isso. Comece agora a focalizar o melhor. O segredo na vida é ter tantos meios de orientá-la que se torna uma arte. O problema da maioria das pessoas é dispor apenas de uns poucos meios de mudar seu estado. Comem demais, bebem demais, dormem demais, fumam ou consomem drogas. Nada disso nos fortalece, e tudo pode ter consequências desastrosas e trágicas. O maior problema é que muitas dessas consequências são cumulativas e por isso nem percebemos o perigo, até que já é tarde demais. Foi o que aconteceu com Elvis Presley e infelizmente é o que também ocorre todos os dias com muitas pessoas. Imagine uma desafortunada rã numa panela, sendo fervida até a morte. Se fosse largada com a água já fervendo, o choque do calor faria com que ela pulasse de volta no mesmo instante. Mas com o calor aumentando pouco a pouco, ela não nota que corre perigo até que já é tarde demais para pular fora. A viagem para a queda fatal começa quando você não controla seus estados, porque, se não controla seus estados, não é capaz de controlar seu comportamento. Se há coisas
que precisa realizar, mas não se torna motivado, compreenda que seu estado não é apropriado. Isso não é uma desculpa, porém é uma ordem para fazer qualquer coisa que seja necessária para mudar o seu estado, quer seja por meio de mudança da fisiologia ou do foco. Em determinada ocasião, eu me pus num estado de ser pressionado a escrever meu livro. Não é de se admirar que eu sentisse que era impossível. Tive de encontrar um meio de mudar meu estado. Caso contrário, você não estaria lendo isto hoje. Tive de entrar num estado de criatividade, de excitamento. Se você quer fazer uma dieta, não vai dar certo se estiver num estado de apreensão, preocupação ou frustração. Você precisa assumir um estado de determinação para alcançar o êxito. Ou se quer ter um desempenho melhor em seu trabalho, compreenda que a inteligência é muitas vezes um fator do estado. Pessoas que supostamente possuem uma capacidade limitada descobrirão seu talento explodindo se assumirem um novo estado. Já demonstrei isso muitas vezes com disléxicos. A dislexia é uma função das faculdades visuais, mas também é uma função dos estados mental e emocional. As pessoas disléxicas não invertem letras e palavras cada vez que leem alguma coisa. Podem fazer isso na maior parte do tempo, mas não fazem durante todo o tempo. A diferença entre os momentos em que podem ler direito e as ocasiões em que invertem as letras decorre do estado em que se encontram. Se você muda seu estado, muda no mesmo instante o desempenho. Qualquer pessoa disléxica ou com qualquer outra dificuldade baseada nos estados pode usar essas estratégias para alterar a situação. Como o movimento pode mudar de forma instantânea, como nos sentimos, faz sentido criar uma porção de maneiras de mudar nosso estado com um único e singular movimento. Uma das coisas que mudou minha vida mais profundamente foi algo que aprendi há muitos anos. Encontrei no Canadá um homem que estava partindo madeira ao estilo de karatê. Em vez de passar 1 ano e meio ou 2 para aprender isso, com um treinamento com artes marciais, simplesmente descobri o que ele focalizava, como focalizava, o brilho e assim por diante. Em sua cabeça, quais eram as suas convicções e qual a estratégia física, como usava o corpo para partir a madeira. Pratiquei muitas e muitas vezes os movimentos físicos de forma idêntica, com tremenda intensidade emocional, transmitindo para o cérebro profundas sensações de certeza. E durante todo o tempo, o instrutor me corrigia os movimentos. Pam! Partia um pedaço de madeira. Depois 2, 3 e 4. O que fizera para conseguir isso? 1. Elevar a meus padrões e tornar a partir madeira um imperativo. Algo que antes aceitaria como limitação. 2. Mudei a convicção limitadora sobre a minha capacidade de fazer isso. Ao mudar o estado emocional para o de certeza, projetei uma estratégia eficaz para obter o resultado. Esse ato transformou meu senso de poder e certeza por todo o meu corpo. Passei a usar o mesmo senso de certeza de partir madeira para realizar outras coisas que nunca imaginara que poderia alcançar, rompendo a barreira da protelação e alguns dos meus medos com a maior facilidade. Ao longo dos anos, continuei a usar e reforçar essas sensações. E depois de alguns anos, comecei a ensinar outros, até crianças, meninas de 11, 12 anos, mostrando-lhes como aumentar seu amor próprio através de uma experiência que não pensava que era possível. Mais tarde, comecei a usar isso como parte dos meus seminários de poder ilimitado,
baseados em vídeo, conduzidos pelas pessoas com quem concedo franquias, nossos consultores de desenvolvimento pessoal no mundo inteiro. Essas pessoas levam os participantes a superarem seus medos em 30 minutos ou menos e a aprenderem como romper qualquer coisa que os contém na vida. Depois de partirem a madeira, aprendem a usar essa experiência para obterem senso de certeza que é necessário na busca de qualquer coisa que desejam realizar na vida. É sempre fascinante ver um homem enorme que pensa que pode fazê-lo apenas com a força bruta, subir no palco e fracassar. E depois observar uma mulher com a metade de seu tamanho e massa muscular partir a mesma madeira num instante, porque desenvolveu a certeza em sua fisiologia. Experiência não é o que acontece com um homem, é o que o homem faz com que lhe acontece.